Vocês economizem tempo e economizem dinheiro. Quem que gosta de economizar tempo e dinheiro? Então, essa aula é para te salvar de gastar dinheiro à toa e também perder tempo. Então, vamos lá, existem dois caminhos que talvez já até ouviram falar, mas existem dois caminhos. O primeiro caminho, ou seja, é o caminho daquelas pessoas que vivem pulando seja de faculdade, seja de curso, pula de curso em curso, aí ela compra uma formação, aí no meio do caminho ela desiste, ela para, já pula para outra, aí ela tem uma meta, aí de repente ela, no meio da meta, ela altera essa meta, ela desiste dessa meta. Então esse é um caminho, é dessas pessoas que são como pula-pula, que fica pulando. Eu quero conseguir tal coisa, mas aí dá 2, 3 passos e já pega e pula fora e desiste dessa meta, desse objetivo. O primeiro caminho é o caminho dessas pessoas que começam várias coisas, aí no meio do caminho já pula para outra coisa. Então, não seja uma dessas pessoas que vão por esse caminho, porque a pessoa gasta mais, ela perde muito mais tempo. E o segundo grupo? O segundo grupo é aquele grupo que eles começam e só para quando chega no objetivo. Então, o maior erro é você tirar sua responsabilidade, sua autorresponsabilidade do que acontece com você. Então, esse é o maior erro. Esse é o maior erro das pessoas que querem mudar uma atitude, mudar um comportamento, mudar de vida, mudar de cidade, mudar de emprego, ganhar mais, dobrar o seu lucro, o seu ganho. Então esse é o maior erro, a falta da autorresponsabilidade. Você é responsável por tudo que acontece ao seu redor. Então vamos parar de transferir essa culpa para professor, para curso. Vamos pegar essa responsabilidade, pra gente. Vamos pegar essa responsabilidade pra gente. Porque a responsabilidade de tudo que acontece com você é você. E eu vou te falar uma coisa, tudo, anota aí também isso aí, importante. Tudo que acontece de realidade hoje na sua vida, tudo que você vê, tudo que você viu, tudo que você que existe e que você está vendo, aconteceram 2 vezes. Mas como que isso aconteceu 2 vezes? Claro que aconteceu 2 vezes, porque a primeira acontece na sua cabeça. Até você, para nascer, teve que você ser primeiro, você existiu na cabeça do seu pai e da sua mãe, para você existir, entendeu? Então, a sua realidade, tudo que você vê ao seu redor, ela existe 2 vezes. Uma na mente, que cria isso primeiramente na mente, e depois na realidade. E agora, para anotar aí, por favor, quem anota aí, faz esse favor para mim, para você mesmo, porque é importante isso. Igual eu falei no começo, é o que eu realizei, é o que eu fiz para poder realizar, na verdade. Várias coisas que eu vou até falar aqui. Mas anota esse primeiro passo. Defina. Defina o quê? Tá, vamos lá. O que você quer realizar na sua vida? Você quer um emprego melhor? O que você quer realizar na sua vida? Você quer um carro? O que você quer realizar na sua vida? Quer tirar um sentimento ruim da sua mente, da sua cabeça? Fala aí pra mim. Quem que quer realizar? O que você quer realizar? Quer emagrecer? Quer ter um corpo saudável? Por exemplo, quer emagrecer? Vamos definir quem quer emagrecer. O que tem que fazer? A pessoa tem que ser, primeiro, específica. Tem que definir o que ela quer. Então, vamos pegar o exemplo do Flávio aí. Ele quer realizar a meta de atingir 5 dígitos por mês. Como que a gente poderia ser mais específico aí, hein, Flávio?
Eu quero ganhar 5 dígitos por mês, mas eu vou conseguir isso em quanto tempo? Em quanto tempo, Flávio? Você quer conquistar isso? Começar a conquistar isso? Eu já te falo, a média é 4 meses. Para você, pode ser que não realize por completo, mas já é a mudança da chave na sua mente. Para você realizar isso, a média é 4 meses. Ó, aí, ó, viu? Mandou 6 meses. Isso aí. Tá. E agora, depois desse passo número 1, que é definir. Só vou dar um exemplo aqui. Definição. Quando eu estava no Brasil, há mais de um ano atrás, quando eu fiz o meu quadro para visualizar sobre as minhas metas, quando eu escrevi tá aqui na América, o que eu fiz na minha definição lá? Eu já tinha colocado o período que eu viria, a data, na verdade, que eu viria, a data, exatamente, a data e o ano. Na primeira vez eu tinha colocado para 3 anos, só que aí, de acordo com o que eu já tinha colocado no papel, as coisas foram aconteceu em 1 ano, e foi na data do 26 de junho do ano passado que eu cheguei aqui, que eu vim para cá. E eu já tinha colocado lá, para você ter uma ideia, de eu ter 2 carros aqui, é só um exemplo, não é para nada, é só um exemplo do que exatamente que eu tinha colocado e hoje eu tenho aqui. Eu já tinha colocado sobre ter 2 carros, eu já tinha colocado que eu ia conseguir uma casa para morar, uma casa grande, no papel estava escrito. O que mais que eu tinha colocado lá também? Eu já tinha colocado a escola de João, onde João Gabriel ele estaria numa escola muito boa da cidade, e ele ia adorar essa escola, e hoje é exatamente do jeito que eu coloquei. Sobre a carteira, a Drive License, que chama aqui, a carteira de habilitação aqui. Hoje eu tenho uma carteira de Nova York, não é todo mundo que consegue, até essa lei que foi aprovada esse ano, era ainda bem mais difícil, e eu consegui fazer a prova, tirar a carteira. Outra coisa também, do instituto, ainda não está completo, mas eu abri a empresa aqui, eu tenho um instituto que chama IDM Institute, e exatamente do jeito que eu coloquei no papel também há mais de 1 ano atrás, há quase 1 ano atrás, mais ou menos. Eu coloquei de atender pessoas aqui na América também. Atender pessoas que eu falo eu sei que tem alguns que sabem, outros não. Eu fiz formações de coach, eu fiz formação de hipnose clínica, PNL clínica. Eu tenho ainda o sonho de realizar isso muito mais do que eu faço hoje. E hoje aqui eu atendo também pessoas, entendeu? Então, tudo isso fazia parte exatamente do que eu estou passando agora aqui, dessa questão da meta. Então aí, vocês entenderam? O que eu estou falando aqui agora foi o que eu fiz, por isso que eu estou falando. Então, esse passo número 1 aí, que eu falei o que aconteceu, tudo que eu tinha escrito, algumas coisas, mas eu tinha detalhado várias coisas e quase tudo já aconteceu e algumas coisas vêm acontecendo. Ah, um detalhe. E quando eu cheguei aqui, eu não tinha encontrado casa para ficar. E o que aconteceu? Eu não tinha... fiquei praticamente 2 dias e meio assim em hotel, na rua, alugando diária, entendeu? Aí eu parei, pensei, né? Peguei o livro lá, que eu tenho, o livro Quem Pensa Enriquece, e olhei pro livro e falei, nossa, eu escrevi tudo, eu acredito que realiza, e por que a gente ainda não arrumou um lugar para ficar? Aí o que aconteceu? Eu peguei um papel e uma caneta, e escrevi num papelzinho pequeno, escrevi, amanhã nós vamos conseguir uma casa bacana e nós vamos ficar nessa casa, nós vamos morar nessa casa. Já estava numa situação assim, no segundo dia já, sem achar um lugar para alugar, para morar. Aí o que aconteceu? Eu escrevi um papelzinho e coloquei dentro do livro.
Quando foi no outro dia, final da tarde, a gente conseguiu a casa para morar e é que a gente mora hoje. Vocês viram algumas fotos, já acho que eu já mandei algumas fotos. Então, esse primeiro passo, eu falo, é importante, e é importante que seja especifique, período, se tiver cores no que você quer, coloca cores, se tiver pessoas lá também, coloca as pessoas. Vamos para o segundo. O segundo passo é muito massa. Anota aí. Já pegou aí, Leandro? Pega só uma caneta, um lápis, um papel aí, a Átila também, galera. Depois do primeiro passo, segundo, escrever uma carta. Ah, mas como que é essa carta? Vou falar agora. Você vai escrever uma carta no dia... Você está escrevendo hoje, vamos supor aí. Faz essa tarefa hoje, faz. Dá certo. Escreve essa carta hoje. Só que você coloca a data de quando você quer realizar o que você deseja. Por exemplo, Flávio falou da meta dele daqui a 6 meses. Você pega na carta, Flávio, e coloca a data daqui a 6 meses, Flávio. E aí nessa carta, essa data de 6 meses para frente vai ser como se fosse exatamente no momento. Por exemplo, nós estamos em fevereiro, vamos supor que 6 meses vamos supor que dá dia 20 de agosto. Aí eu vou escrever hoje, dia 20 de agosto, aí você coloca a carta, escreve a carta. Escreve que você já realizou o que você deseja. Vamos usar o exemplo do Flávio novamente aí. Vamos colocar lá, eu hoje, dia 20 de agosto de 2020, realizei exatamente 5 dígitos. 5 dígitos caíram na minha conta pela prestação de serviço que eu fiz, que eu venho fazendo, utilizando, pelo projeto que eu venho utilizando, pelo meu investimento que eu venho fazendo. E sou muito grato exatamente agora por isso que aconteceu na minha vida. E estou ajudando pessoas. Ajudei 10 pessoas essa semana, ajudei 15 pessoas, ajudei alguém da minha família. Essa carta você vai usar a mesma especificidade que você usou na definição. Entendeu? Então você escreve essa carta do futuro como se fosse hoje. Entenderam? Então você vai usar a data lá de agosto como se já fosse acontecido hoje, como se aconteceu hoje. E aí essa carta você vai fazer para pode fazer para qualquer pessoa. Quando eu fiz essa carta, fiz para um amigo meu. Eu escrevi o nome dele e ele morava nos Estados Unidos. E eu escrevi essa carta para ele. Mas é claro que você não vai mandar essa carta, né? Você vai só escrever essa carta como se você já realizou ali aquele momento e coloca o remetente essa pessoa. Entendeu? Anotou aí, né, Flávio? Isso aí, guri. Aí, o que vai acontecer? Então, aí a coisa importante agora, o terceiro passo. O primeiro passo foi você definir o que você quer, especificando exatamente. O segundo passo é essa carta. Você vai escrever. Ela é do futuro, mas você vai escrever ela como se já tivesse acontecido naquela data. Você vai escrever como se fosse hoje. Ok? E o número 3. O número 3 é uma pergunta, na verdade, que vira 2 perguntas. É possível o que você quer, o que você especificou, é possível? Ou seja, ela não é uma meta muito mirabolante. Tem gente que fala, gostaria de viajar 10 países em uma semana. Dá? Não dá, né? É meio que, acho que é impossível em uma semana. Então, a pergunta é possível? Aí você tem que colocar, é possível. Aí agora, ele transborda para mais 2 perguntas
que você vai tirar lá do seu inconsciente para responder. Você é capaz disso? Ou o que fará você se tornar capaz disso? É possível? Ah, sim, é possível. Aí agora responde. Você é capaz? Sou capaz disso? Você tem que preencher isso aí no seu caderno, aí numa folha. E a outra pergunta, que virou 2 perguntas. Eu falei, é possível virar 2 perguntas. E a outra pergunta é: por que eu quero isso? Ou seja, qual que é o motivo, qual que é a razão que eu quero isso? Essa é a pergunta mais importante. Escreve no papel. Vocês viram que o papel é importante, né? Tudo que eu falei que eu consegui aqui, eu tinha escrito no papel. Então, só recapitulando. Você já viu lá qual que é o maior erro? Quem quiser colocar aí. Qual que é o maior erro que as pessoas cometem quando ela quer crescer na vida dela, quer ter mais atitudes boas, quer colocar em prática um curso que ela comprou, uma formação, uma profissão nova? Alguém que estava aí no começo? É a falta de autorresponsabilidade. O maior erro é culpar o curso, culpar a formação, culpar a escola, culpar emprego, culpar a mãe, culpar pai, culpa tudo, menos a si próprio. O maior erro sempre somos nós, que não assumimos a responsabilidade. Isso chama autorresponsabilidade pelo que acontece com a gente. Então já viram esse maior erro e já viram 3 passos que eu utilizei para realizar o que a gente deseja, o que eu desejei. Os 3 passos aí, espero que vocês tenham notado. E deixa eu falar um negócio. Agora, para você que quer 1 quilômetro extra para realizar seu sonho, para realizar uma meta de maneira simples. É simples mesmo, não é fácil a princípio, porém é simples. Então, nesses anos aí que eu venho estudando, que eu falei, investindo, né, sobre conhecimento, evolução pessoal, mentalidade, treinamento e quebrando crenças, desbloqueando emoções e várias também que acontecem, várias tentativas, vários erros que a gente vem acontecendo. Eu cheguei num método, ele é o que eu utilizei e ainda somado, vamos falar assim, somado e condensado de uma maneira simples, que vai te passar clareza, você vai entender a clareza e fazer uma clareza para você, fazer a sua clareza da sua vida. E ele tem o self-talk, que é para você ter aquela conversa interna, só que de maneira positiva, sabe? Aquela vozinha interna que a gente tem que na maioria das vezes atrapalha. E o que acontece? Ele tem esses 2 passos, ele vai ter também como você agir, vai ser a ação, vai falar o primeiro passo e também falar os próximos passos que você tem que fazer a parte da ação. E com essa ação você vai ter o aprendizado para você também ter a consistência juntamente com o que eu falei lá no 3º passo, o porquê de você querer realizar. Então é o seu ganho por trás do ganho, entendeu? A consistência vem através disso. Então essa ferramenta magnífica, ela vai trazer também a clareza, o self-talk correto, a ação que você tem que fazer, consistência e resultados. E ainda vai ter o que? A área de membros e um suporte 24 horas nessa ferramenta que eu disponibilizei, que eu condensei, entendeu? Eu pergunto, quanto vale realizar os seus sonhos? Tem alguém com o sonho engavetado aí? Quanto vale realizar seus sonhos? E deixa eu falar dessa ferramenta que eu formei aqui. Ela vai estar incluso também um método dentro dela que chama CDA, para você conquistar a autoconfiança, entendeu? E nessa ferramenta também eu vou colocar lá 1 hora de coach
Aí vamos ter a entrevista, igual eu falei, para definir exatamente qual ferramenta nós vamos usar. No caso, eu vou usar com o cliente. Então, porque cada cliente é um cliente. Entendeu? E essa ferramenta que eu estou falando agora aqui, disponibilizo ela de maneira online. Para quê? Para que o custo seja menor e atinja mais pessoas. Exatamente. Na verdade, a gente vamos falar assim, 90% das coisas que a gente realiza e das coisas que a gente não realiza é por causa da inteligência emocional, da estrutura emocional que a gente tem. Ou ela nos empurra, ou ela nos atrapalha. Essa ferramenta que você vai ficar fera na clareza, você vai ter um self-talk positivo, você vai ter os passos para a ação, você vai ter a consistência, vai aprender a ter consistência e, por fim, os resultados. Vai ter a área de membros, suporte 24 horas e ainda 1 hora de sessão de coach. Pode ser na área emocional, na área profissional, para realização de metas também. E o que acontece? Se você, entre 7 dias, você não gostar, eu devolvo o dinheiro 100% de volta. Porque eu quero resultado. Eu quero resultado meu e dos clientes. Eu não quero que as pessoas tenham prejuízo. Eu quero que elas tenham resultado. Vou falar só um negócio. A decisão de dar esse 1 quilômetro, andar esse 1 quilômetro a mais, esse 1 passo a mais, é sua. Esse passo nessa ferramenta aí, a decisão é sua. Mas aí, deixa eu falar, não vem chorar. Se daqui 6 meses, daqui 1 ano, você continuar no mesmo lugar, a culpa também vai ser só sua. Então, a decisão agora é sua e se você continuar no mesmo lugar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, a culpa também vai ser sua. Condensei esse material, condensei minhas formações todas nesse método de treinamento. TRM Training. Entra aí no site www.erielsongomes.com. Eu utilizei e o que aconteceu? 3 anos de meta eu realizei em menos de 1 ano. E deixa eu falar. Eu vou deixar esse link aí do treinamento. É 7 dias que eu vou deixar aí. Na verdade, 5 dias, na verdade, tá bom? Porque tem um limite. Para eu poder conseguir atender todo mundo, eu preciso deixar ele limitado. E aí eu vendo que tiver muitas pessoas, porque eu quero dar toda a atenção. Quero dar muita atenção para que cada pessoa consiga realizar o resultado dela em até 4 meses.